Então, agora que você já aprendeu a estrutura do método, e já aprendeu como ativar o seu estudo, tornando ele mais eficiente para a finalidade de memorização, que é o que a gente quer no final das contas, né? Agora eu vou te ensinar a fazer as revisões. O primeiro grande erro de quem faz revisões é querer fazer resumo, né? Ah, Tiago, você é contra o resumo, mas eu gosto e tal. Vamos lá, eu vou explicar por que que eu, a priori, em princípio, sou contra os resumos. Quando você resume, primeiro, grande maioria das pessoas tem dificuldade em fazer o resumo e acaba fazendo um resumo muito extenso, muito grande, tá? O resumo ideal, tá? Ele deveria ser em torno de 10% do tamanho do material resumido. Então, por exemplo, se você está estudando um capítulo que no livro tem 80 páginas, um bom resumo seria que você conseguisse criar um material com 8 páginas. Mas a maioria das pessoas não consegue. Outra coisa, também seria ideal que no seu resumo você expusesse as ideias que você acabou de estudar com as suas palavras. Mas o que é que o pessoal costuma fazer? Apenas copiar as partes que julga serem mais importantes do livro. Só que aí a gente cai naquele mesmo dilema dos grifos, né? Sabe, gente que vai grifar o livro, vai grifar o código e sai grifando tudo, porque acha que tudo é importante, tudo pode cair, fica com medo. Pois é, aquela história, quem grifa tudo não grifa nada, quem resume tudo não resume nada. E aí, os resumos ficam enormes, você está apenas copiando o livro ou o material, e você não vai ter tempo de reler aquele resumo, né? Porque revisar é o quê? Rever. Né? É uma repetição para que você consiga aprender. Só que essa repetição, ela tem que ser mais eficiente do que o estudo inicial, ela tem que ser mais rápida. Senão você vai ficar eternamente lendo, relendo, lendo, relendo, lendo, relendo, na esperança de que um dia o cérebro memorize. E a gente não tem esse tempo todo, né? Não quero que você fique anos e anos estudando para passar no concurso. Eu quero que você estude um ano e meio e consiga passar aí em qualquer concurso de procuradorias que você desejar. Então, é muito interessante que você tenha essa noção de que o resumo ele não é eficiente. Outra coisa que é um efeito negativo dos resumos é o que a gente chama na área da neurociência ligada à aprendizagem de ilusão de fluência. O que é a ilusão de fluência? Ilusão de fluência é quando você tem contato com determinado assunto que você já viu alguma vez, você já estudou um livro, você já assistiu uma aula, você já leu um artigo ou teve contato com alguma jurisprudência relacionada àquele tema, e aí o seu cérebro ele dá um sinal dizendo assim, opa, isso aqui eu já vi, eu já conheço, né? Quando você está lendo um resumo, você tem esse estalo, opa, isso aqui eu já li, eu já conheço. E aí você compreende, você entende aquilo que você está lendo, você fica com a ilusão de que você realmente aprendeu, sedimentou o conhecimento, memorizou. Aí o que é que acontece? Chega na hora da prova, você erra a questão. Por quê? Porque você não tem influência naquele assunto. Você tem apenas uma ilusão. O que você tem é uma familiaridade com aquele assunto. Para que você tenha, desenvolva a fluência, é necessário o estudo ativo. É necessário que você coloque o cérebro para trabalhar, para tentar lembrar das coisas que você estudou, dos assuntos, dos conceitos, dos princípios. Então, a menos que você consiga fazer um resumo que corresponda a, no máximo, 10% do material estudado, com as suas próprias palavras, sem copiar, e de uma forma que quando você for revisar a partir desse resumo, você se coloque numa posição ativa, né? Esse resumo tenha mapas mentais, esse resumo tenha algum conceito para você complementar, alguma lacuna para você tentar, entre aspas, adivinhar, né? Colocando o cérebro para trabalhar em busca dessa informação, a menos que você faça isso, tire o resumo do seu projeto, do seu plano de estudos, tá certo? Então, Tiago, se eu não posso ou se eu não devo, na maioria dos casos, fazer resumo, o que é que eu devo fazer, ou melhor, como que eu devo revisar, como é que eu devo estruturar
as minhas revisões. E é aqui que a gente vai entrar agora, tá bem? Como é que você vai fazer sua revisão? Lembra, a base do nosso estudo, o primeiro pilar do nosso estudo é estudo ativo. Então, o ideal é que a revisão ela seja feita a partir de um material próprio. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você vai construir o seu próprio material de revisão. E esse material vai ser o quê? Que material vai ser esse, Thiago, que eu vou construir? Esse material ele pode ser um mapa mental que você mesmo construiu. Ah, Thiago, eu não tenho tempo para fazer o mapa mental, mas tem um mapa mental que eu adquiri, que é bem interessante, tal. Posso usar como material de revisão? Não é o ideal. Quanto mais você trabalhar no seu próprio material de revisão, melhor. Mas também serve, tá? Mapa mental. Outra coisa que você vai trabalhar, que você pode, né, trabalhar para fazer uma estratégia de revisão eficiente. Você pode trabalhar com os flashcards, né? Também são ferramentas que vão te permitir revisar, tá? A mesma observação eu faço para os mapas mentais. O ideal é que você mesmo construa os seus, mas nada impede que você utilize materiais já feitos, já que nós estamos aqui tratando da revisão, né? Quer dizer, você já estudou o assunto. Outra coisa que você vai utilizar também é as suas palavras ou conceitos, né, que você vai escrevendo no papel enquanto está estudando e depois vai tentar relembrar aquilo de uma forma ativa, de uma forma que coloque o cérebro para trabalhar. Uma outra estratégia de construção de material de revisão bem simples é a técnica do post-it. O que você vai fazer? É uma espécie de flashcard, né? Mais arcaico, digamos assim. Você vai colocar, vamos supor que você está estudando os princípios da administração pública. Aí você escreve assim, ó, lá no seu papel: legalidade, impessoalidade, publicidade, publicidade, moralidade e eficiência, certo? Esses são os princípios básicos da administração pública, que estão lá no artigo 37 da Constituição, né? Quem quiser seguir aquela regrinha do LIMP para lembrar, é só trocar aqui a ordem da moralidade com a publicidade, que eu acabei me confundindo. E aí, você pega um post-it e cola, ó, acima do lugar onde você escreveu os princípios da administração pública. E nesse post-it, você cola apenas o nome Princípios da Administração Pública. Quando você pegar o material para revisar, para estudar, o que é que você vai fazer? Você vai encontrar essa anotação aqui, Princípios da Administração Pública, e antes de olhar as respostas, você vai tentar lembrar quais são esses princípios. Olha aí, você está utilizando uma ferramenta para ativar a sua revisão, né? Então, essa é a técnica do post-it. Tiago, o que é que funciona melhor para mim? Vai depender do seu sistema de aprendizagem. Tem gente que é muito visual. O que é que significa ser visual? Significa que essa pessoa ela lembra das coisas conforme ela vê. Então, para essa pessoa, mapas mentais é uma estratégia que vai dar mais resultados. Já outras pessoas gostam mais, ou melhor, se dão melhor com um aspecto, um estímulo, pronto, um estímulo auditivo. Então, essa pessoa ela vai se beneficiar mais da técnica do auto podcast ou auto videocast. O que é isso? Nada mais é do que você se filmar ou se gravar utilizando se filmar ou se gravar
explicando aquilo que você estudou, para depois tentar internalizar aquele conhecimento, tá bom? Então, também é uma técnica de revisão interessante. E a técnica que eu mais... Então, outra técnica também interessante de revisão, e essa aqui é uma das que eu considero mais eficientes, tá? É a técnica do caderno de afirmações. Muita gente fala do caderno de erros, né? Que se utiliza lá, errou uma questão, copia aquela questão em um caderno para depois revisar, né? É uma técnica também de revisão, tá? Posso até colocar aqui também caderno de erros para quem quiser, né? Uma técnica atrelada aí ao exercício de questões. Mas eu gosto da técnica do caderno de afirmações da banca pelo seguinte, porque ele vai deixar mais fresca no seu cérebro a informação correta, a informação adequada. Então, assim, principalmente naquela revisão final, na véspera da prova, poucos dias antes da prova, esse caderno de afirmações da banca é uma ferramenta de revisão muito poderosa. E o que é isso? Nada mais é do que você pegar uma questão, ou melhor, várias, né? E construindo ao longo do tempo, conforme você vai estudando, vai resolvendo as questões, você pegar questões da banca e transcrever em um caderno as afirmações que são corretas. Então, você pega lá, você está estudando, vamos supor, responsabilidade civil do Estado, lá em direito administrativo. Você está resolvendo questões sobre esse tema. Você seleciona lá no que concursos, onde você buscar as questões, e resolve essas questões, né? Faz lá o seu exercício. Depois, você pega todas as afirmações que são certas e você copia num caderno lá na parte de responsabilidade civil do Estado. Copiar à mão é melhor do que digitar, tá, gente? Para aprendizagem. E as afirmações que são falsas, que estão erradas, você as transforma em certas. Né? Se tem um não ali, que é o que está trazendo o erro para o enunciado, por exemplo, ou se tem um exceto, você tira, você modifica para tornar aquela afirmação certa. Então, com o tempo, você vai ter um caderno cheio de afirmações sobre o tema, que não só vão servir para você memorizar aquilo ali numa reta final de preparação, como também vão te deixar claro o posicionamento da banca sobre aquele tema. Você vai começar a se habituar com a forma com a qual a banca coloca aquele assunto. E isso daí é uma forma muito eficiente de revisão. Então, analise o que funciona melhor para você e utilize essas técnicas que eu tenho absoluta certeza que você vai conseguir assimilar melhor o conteúdo e lembrar mais da matéria estudada na hora da prova. Te aguardo para a gente falar sobre o nosso último pilar, que é a resolução de questões.